Olá, está no ar mais um Flagrante Jovem Pan para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News. Eu sou a Letícia Miyamoto, ou como você prefere me chamar aqui no programa, Delegada da Notícia. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. A partir de agora, você vai ver comigo casos da vida real, flagrantes que chocaram o Brasil. A notícia contada de uma maneira diferente, só do jeito que o Flagrante Jovem Pan traz para você. E hoje com um estúdio novo aqui, repaginado, mais moderno, mais clean. Espero que você tenha gostado. Vou voltar para cá porque hoje, olha, nós começamos com um dos casos policiais mais difíceis, um dos mais terríveis que eu já vi, se não o mais terrível, o mais horrível. Olha só, um homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Por isso ele decidiu se vingar, mas da pior forma possível. Ele tirou a vida de 2 crianças. Ele não aceitava, além do fim do relacionamento, uma medida protetiva que tinha sido colocada pela mãe da filha dele. O nome deste monstro é David Souza. Para que fique bem claro, o nome deste homem que tirou a vida dessas 2 crianças. Como eu disse, olha só, essa aqui do lado esquerdo é a filha dele, Luísa Fernanda, de apenas 5 anos. Do lado direito, a ex-sobrinha de David, já que ele tinha se separado aqui da mãe de Luísa. Essa daqui é Ana Beatriz, de 4 anos. Ele decidiu se vingar e então pensou em um crime, pensou como iria tirar a vida dessas 2 meninas, desses 2 anjos, dessas meninas indefesas. Olha só, que tinha uma vida pela frente. Ele planejou então e avisou a mãe da Ana Beatriz que ele precisava ver a filha. Então, a Samantha, se eu não me engano, né, direção, o nome dela? Natasha, levou as 2 crianças para ver o David, mas sem imaginar o que ia acontecer com essas 2 meninas. Ele matou essas 2 crianças a marteladas. Imagina o sofrimento das 2 meninas. E além disso, ele torturou a mãe da ex-sobrinha, né? Da Ana Beatriz. Porque você deve estar pensando, onde estava a mulher que acompanhava essas 2 crianças? Foi torturada. Não conseguiu impedir que esse homem tirasse a vida da maneira mais cruel dessas 2 meninas. Foi torturada e foi levada para o hospital em estado grave, gravemente ferida. Depois de tudo isso, ele fugiu da residência. Antes, ele colocou fogo na casa. Colocou fogo onde estavam essas 2 crianças para ter certeza que tinha tirado a vida das 2. E olha só, essa daqui é a cunhada, a Natasha, que inclusive tentou ali, claro, salvar a vida das 2, não conseguiu e foi levada em estado grave para o hospital. Esse homem, o David, colocou fogo na casa, depois tentou fugir e se envolveu em um acidente de carro na Tijuca, no Rio de Janeiro, que inclusive um ponto importante que esse caso foi do Rio de Janeiro. Olha só, o estado que ficou o carro. Depois do veículo ter capotado, o David ainda tentou fugir, mas acabou preso pelos policiais, pelo menos preso, depois de ter feito tudo isso. Agora, o que fica aí o questionamento, até quando isso vai acontecer? E esse é um caso típico que, no mínimo, deveria receber aí esse homem, o David, uma pena de prisão perpétua. Já adianto que a defesa de David alegou que ele tem problemas psiquiátricos, o que a gente já imaginava que ia acontecer. Agora é esperar para a gente saber e entender qual vai ser a decisão da justiça em mais um caso cruel, que 2 crianças perderam a vida por uma pura vingança de um homem, mais um homem que não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Bom, Kaique, agora mudando de assunto para a gente trazer um pouco de alegria aqui, beleza para o Flagrante Jovem Pan. Claro, né, as 2 meninas lindas, lindíssimas, perderam a vida, mas agora uma notícia boa. Pisca pra gente os nossos repórteres aqui espalhados pelo país, que trazem informação de qualidade aqui para a Jovem Pan News. Para agora, a programação do Flagrante Jovem Pan. Eles ralam, dão duro na rua, viu? Para trazer essa informação de qualidade. Por isso, vamos direto agora para São Paulo, retomar o mistério em torno da morte da aluna de um colégio de elite da capital, que aconteceu durante uma excursão. Parece que agora os funcionários da escola da capital paulista serão julgados por abandono de incapaz. É isso, Soraya. Bem-vinda.
Exatamente. No dia 14 de setembro deste ano, o promotor do caso ofereceu denúncia contra os funcionários da escola e nesse mesmo dia, o juiz, que é do foro de Itatiba, reconheceu essa acusação como plausível e, portanto, tornou os funcionários, 2 professores e 3 gestores réus. O processo ainda será digitalizado e as audiências ainda serão marcadas. Eu volto daqui a pouco com outros detalhes deste caso aqui no Flagrante Jovem Pan. Muito ainda a ser descoberto em relação a esse caso. Obrigada, Soraya. Agora vamos para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Foram encerradas as investigações do caso do atropelamento do ator Kaique Brito. Né, Viga, é isso? É isso, Letícia. Foi encerrado, sem indiciamentos, ou seja, arquivado aquele inquérito sobre o atropelamento do ator Kaique Brito, de 34 anos de idade, que segue internado, se recuperando dos vários traumas e fraturas por conta desse acidente de trânsito. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, o motorista de aplicativo que atropelou estava em baixa velocidade, dentro do limite, não tinha bebido bebida alcoólica, não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica. Por essas e por outras, ninguém acabou sendo indiciado nesse inquérito aberto pela delegacia comandada pelo delegado Ângelo Lages. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse caso aqui na Jovem Pan. Muito obrigada, Viga. Conto com a sua participação. Ainda na região sudeste, Minas Gerais vem com uma história boa hoje, graças a Deus. É isso, Lelis? Isso mesmo, Letícia, uma história que mais parece roteiro de cinema. O Ricardo Medeiros aguardou por 9 anos para receber o transplante de rim. Ele recebeu a notícia no último sábado. O desafio era chegar até o hospital. Ele tinha que percorrer 150 quilômetros em 3 horas. E essa luta contra o tempo eu detalho daqui a pouco aqui no Flagrante Jovem Pan. Combinado, Lelis. Bom trabalho por aí. Chegou a vez da capital federal, com ela, Janaína Camelo. Seu destaque de hoje. Olá, Letícia. Olha só, daqui do Distrito Federal eu trago atualizações daquele caso do dentista acusado de estuprar uma paciente. Gustavo Najar trabalhava fazendo procedimentos estéticos, e está preso. Acontece que desde quando ele foi detido, ele já foi denunciado por outras 7 mulheres, por crimes sexuais também. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes desse caso. Imagina passar por isso? Obrigada, Janaína. Ainda no Centro-Oeste, Mato Grosso, é com ele, José Carlos Araújo. O que você traz dessa vez, meu amigo? Bem-vindo. Exatamente, Letícia. Esse foi um dos casos que mais repercutiram essa semana aqui no estado de Mato Grosso. Um homem de 31 anos de idade, segurança de uma fazenda no norte do estado, está sendo procurado. Ele é foragido, acusado de estupro de vulnerável. Ele drogou e estuprou a própria filha de 8 anos de idade aqui no Mato Grosso esta semana. Aqui no Flagrante Jovem Pan, eu volto daqui a pouco para contar essa história. Mais um crime dentro da própria família. Obrigada. Subindo no mapa, direto para o Nordeste da Bahia, repórter Dandara Barreto, seu destaque. Um adolescente de apenas 13 anos de idade está internado na UTI do Hospital Geral do Estado, na capital baiana, depois de ter se fingido de morto para sobreviver ao ataque do seu padrasto, que assassinou a sua mãe no último sábado no bairro de Massaranduba, em Salvador. E não se sabe por quantas horas ele ficou fingindo que estava morto para só então chamar socorro depois que o assassino fugiu. Obrigada, Dandara. Bom trabalho por aí. Agora é a vez do Sul, de Santa Catarina, Fernando Gonçalves, a sua manchete. Oi, Letícia, tudo bem? A Polícia Civil segue investigando o que seria um dos maiores golpes envolvendo estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos aqui no Brasil. Há uma suspeita, inclusive, que mais de 50 mil pessoas tenham sido lesadas no Brasil e no exterior. E ainda, segundo as investigações, o grupo é composto por 200 integrantes, incluindo dezenas de pastores. Daqui a pouquinho, eu volto aqui na programação para te contar mais detalhes deste caso que segue sendo investigado pela Polícia Civil.
Combinado, Fernando. Te espero, hein? O destaque do Paraná vem agora com você, Thiago Amaral. Olá, Letícia. O caso que eu trago nesta semana aqui no Flagrante é de um caso de uma policial militar que foi flagrada ainda em agosto desse ano, transportando quase 30 quilos de cocaína. E agora o Ministério Público aqui do estado do Paraná quer a exoneração desta militar por esse péssimo exemplo, né, de quem deveria estar protegendo a sociedade, livrando das drogas. Infelizmente foi flagrado aí pela Polícia Rodoviária Federal transportando as drogas, e todo esse caso eu trago já aqui no Flagrante. Quem vê cara não vê coração, né, Thiago? Obrigada pela sua participação e conto com você aqui no Flagrante Jovem Pan. Agora, antes de voltar para os assuntos, vou dar oi para o meu amigo, delegado Palumbo. Obrigada mais uma vez aqui. É sempre um prazer, uma honra participar desse programa, um cenário novo, né? Hoje em cenário novo, né? Também gostei bastante. Bom, vou voltar para cá agora porque nós vamos começar com um mistério em torno da morte da aluna de 16 anos durante uma excursão. Kaique, por favor, coloca a foto dessa estudante aqui, olha só. Essa menina Vitória Mafra Natalini, de apenas 16 anos, cheia de vida. O colégio onde essa adolescente estudava é considerado um dos mais caros da capital paulista. As atividades da escola se repetiam com uma certa frequência em uma fazenda. Em uma dessas ocasiões, Vitória pediu para ir ao banheiro e não voltou mais. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte por um helicóptero da Polícia Militar. O corpo estava vestido e tinha marcas de escoriações. Lá se vão 8 anos deste crime. E desde então o mistério continua. Quem matou Vitória Natalini? Soraya Lawande, a justiça agora decidiu tornar réus os funcionários da escola? É isso? Letícia, os funcionários da escola que fica aqui na capital paulista vão responder por abandono de incapaz. A denúncia foi apresentada pelo promotor no último dia 14 de setembro. Nesse mesmo dia, o juiz Esaú Messias dos Santos, que é do foro de Itatiba, aqui no interior de São Paulo, considerou a acusação plausível e, portanto, tornou os funcionários réus. Agora, o processo será digitalizado e as audiências ainda serão marcadas. O juiz também decidiu arquivar o inquérito policial sobre o crime de homicídio sem a identificação do autor. O procedimento, no entanto, pode ser reaberto se surgirem novas informações. Fato é que novos exames apontaram que a aluna Vitória Mafra Natalini morreu por asfixia mecânica na modalidade de sufocação direta. E só para a gente relembrar um pouco, né, Letícia, o histórico das investigações, o Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção a Pessoas, o DHPP, tinha indiciado os 2 professores que estavam com esses estudantes no dia do crime, no dia dessa excursão que aconteceu no dia 10 de julho deste ano. Para a polícia, eles foram omissos com suas obrigações e tiveram suposta negligência que levou à morte de Vitória. O delegado Nilson Lucas Júnior tinha determinado o indiciamento por abandono de incapaz com resultado de morte. A pena para este crime varia de 4 a 12 anos de reclusão. A estudante, portanto, Vitória Mafra Natalini, desapareceu depois de ter pedido para ir ao banheiro ali no dia da excursão e nesse meio do caminho, ainda por causas, indefinidas, então ainda não foi esclarecido, a vítima veio a óbito. Isso foi o que escreveu o promotor do caso. O corpo de Vitória foi abandonado num matagal. A denúncia afirma ainda que os professores continuaram as atividades ali na excursão com os alunos e que não teriam ido procurar por Vitória. Na época, o laudo do Instituto Médico Legal, IML, de Jundiaí, classificou a morte por causa indeterminada. Letícia, com você aí do estúdio. Obrigada, Soraya, e bom trabalho por aí. Kaique, vem na fechada aqui, por favor. Gente, se nós que nunca conhecemos a Vitória queremos a elucidação desse caso, não nos conformamos, imagina o pai dessa adolescente. Se não bastasse a dor da perda, ainda tem um agravante de não saber quem a matou. E o pior, saber que o autor pode estar por aí e não foi responsabilizado por este crime que cometeu. Seu João Carlos Natalini. Tá aí já na tela, direção? Muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui conosco e, de certa forma, quem sabe, poder contribuir para que esse mistério finalmente tenha fim.
Seu João Carlos, eu não posso nem imaginar a dor de perder uma filha. Eu já falei aqui no programa que eu não sou mãe, não consigo imaginar o que é passar isso na pele. Mas agora eu quero saber do senhor. Como foram todos esses anos sem saber a verdade sobre a morte da sua filha? Boa tarde, Letícia. Eu inicialmente agradeço pela oportunidade. Essa é uma pergunta recorrente. Como isso se passa no coração e na mente de um pai é um sofrimento indizível, tá? E a gente sentiu isso por anos, né? Tanto eu quanto minha família. É uma coisa parecida com a sensação de que se abrisse o peito da gente e levasse um pedaço do coração. Na época, a escola não ofereceu nenhum apoio, não buscou pressionar para que se descobrisse o culpado, se isentou completamente da responsabilidade objetiva que eles têm, e também a polícia deixou de investigar e perdeu um tempo precioso, ainda quando estava o caso lá em Jundiaí. Na opinião de diversos peritos, se esse tempo pudesse ter sido tecnicamente melhor aproveitado, muito provavelmente eles já teriam chegado ao autor. O principal órgão de investigação do país, eu encaro que seja o DHPP de São Paulo, e depois que nós conseguimos avocar o inquérito para lá, ele perdeu completamente o foco das investigações e deixou de realizar diversas diligências que estão pendentes até hoje. Tudo que eles fizeram porque nós acompanhamos o caso presencialmente durante anos, acompanhando, pressionando e apoiando as equipes de investigação. Então, respondendo a tua pergunta, depois que a minha filha teve a vida dela ceifada de uma forma brutal, e até agora não se responsabilizou qualquer culpado, a sensação que fica é que eu não consegui sepultá-la. Esse é um vazio que não dá para ser coberto até que nós consigamos identificar o monstro que causou esse crime e levá-lo aos rigores e dentro dos termos da lei, né? A ideia é buscar de todas as formas continuar as buscas por quem fez esse crime com a minha filha. Seu João Carlos, aqui no estúdio com a gente, delegado Palumbo. Delegado, existe crime perfeito ou crime mal investigado? Existe crime que nunca foi descoberto, né? Existe falhas na investigação. O seu João, a gente lamenta muito a morte da filha. A gente não consegue imaginar, não dá pra gente se colocar no lugar, é impossível isso. Mas ele vai carregar pro resto da vida a dor da ausência da filha que se foi. Eu tenho uma filha quase que da mesma idade, de 17 anos, e a gente não consegue imaginar. Parece que, eu vou parafrasear aqui a dona Cláudia Reis, mãe do soldado Patrick Reis, que foi morto recentemente. Ele morreu, mas parece que sou eu que estou condenado à morte aqui em vida. E eu concordo com o João, sim. Se não descobriram é porque houve falha na investigação. Não existe crime perfeito, existe crime que não foi descoberto por algum motivo. E talvez as denúncias do seu João sejam muito pertinentes. Eu conheço a minha instituição e aqui eu não vou ficar passando pano para ninguém, muito menos para a minha polícia. Se não houve a descoberta desse crime gravíssimo é porque falharam na investigação. Agora, seu João, seguir com uma investigação paralela, agora você vai poder me dizer, isso foi uma forma de tentar, de todas as formas aí, descobrir a verdade? Porque o senhor contratou 2 peritos, bons advogados, e agora está dando uma recompensa para quem fornecer a elucidação do caso, que leve de fato aí ao autor do crime. Foi uma forma de confortar mesmo o seu coração, de usar todas as armas para conseguir descobrir o que aconteceu com a sua filha? Sim, Letícia, na verdade, em razão da inércia da polícia de Itatiba em investigar o caso, né, mesmo com visitas semanais nossas à delegacia de Itatiba, argumentando e quase implorando para que eles fizessem o trabalho deles, nós tivemos que fazer o trabalho policial do Estado que inicialmente eles se negaram a fazer. Foi a família, na verdade, que buscou a ajuda de peritos de renome. Nós comprovamos o homicídio através do trabalho desses peritos. São o Dr. Oswaldo Negrini, que foi nosso perito criminal, e o Dr. Badam Palhares, que é o nosso perito de medicina legal, ambos com reputações que os precedem na área de atuação deles, né?
Depois disso, a gente colaborou sistematicamente com a polícia e a gente manteve as nossas investigações e, periodicamente, também nós trazíamos novos fatos ao conhecimento deles, novas testemunhas, está tudo no inquérito. Muitos desses fatos ignorados, deixo bem claro. Ainda hoje nós estamos em contato com os nossos peritos e outros colaboradores que estão nos apoiando, nos assessorando bem de perto, e nós não estamos satisfeitos, com as investigações. O compromisso das autoridades policiais, ele se abrandou com o tempo e, assim, o arquivamento do caso nós consideramos inaceitável atualmente, né? Até porque há um processo sigiloso de escutas telefônicas ao qual nós não tivemos acesso, a polícia nos negou acesso a essas escutas telefônicas. Elas certamente revelam muitas informações que envolvem a autoria do crime. Dentre essas medidas que não foram tomadas, existem uma série de providências muito importantes que precisam ser feitas logo. Então, falar em arquivamento vira loucura. Eu e a família, então, nós sim resolvemos oferecer uma recompensa para quem trouxer qualquer informação ou ajuda que leve à responsabilização do autor do crime. Palumbo. Seu João, eu não tiro a razão do senhor, eu acho que eu faria a mesma coisa, eu não iria me conformar de jeito nenhum, ainda mais sabendo que diligências não foram feitas, que houve uma certa omissão, uma certa demora. A gente espera que o senhor consiga, aí junto com a polícia, que esse inquérito seja desarquivado. Isso pode acontecer com o surgimento de novas provas e que realmente se ache o autor desse crime, para que o senhor tenha um pouco de paz. Eu sei que vai ser quase que impossível, né, o senhor e a sua família esquecer o que se passou, mas pelo menos conforte um pouco o coração do senhor. Seu João, a Justiça agora decidiu pelo indiciamento aí dos funcionários da escola. Na sua opinião, a escola foi de fato negligente? Se não fosse a conduta do colégio, na sua opinião, sua filha estaria viva? Olha, em se tratando da escola, eu gostaria de pedir que todo cidadão se coloque no meu lugar como pai, que entreguei minha filha nas mãos de uma instituição que se diz responsável, que se diz séria. Confiei uma guarda inestimável a essa instituição e, após passar momentos de profundo terror nos momentos, na ocasião das buscas, né, recebi minha filha sem vida, não recebi qualquer tipo de explicação ou respaldo sobre o ocorrido. A Justiça Civil, ela foi rigorosa na avaliação da negligência da escola. E na sentença que ela deu, ela condenou a escola em primeira e em segunda instância. Então, não sou eu quem está considerando a escola negligente, a própria Justiça já está fazendo isso. Nós estamos falando de uma escola que colocou 34 alunos menores em uma fazenda que as próprias investigações apontaram como um local sem segurança, que falhou de forma lamentável em seu dever de guarda, não teve planejamento para o que chamam de excursão, que na verdade era um trabalho de campo, valendo nota, obrigatório. Não tinha profissionais de monitoramento, eram só 2 professores na fazenda, apesar das notas que a escola soltou, só existiam 2 professores lá para fazer um monitoramento de 34 alunos. E não percebeu, por mais incrível que pareça, a falta da minha filha por horas, até que colegas chamaram a atenção desses professores para isso. Está tudo isso registrado no inquérito policial, além de uma série de outras falhas que se cometeram, né? Na Justiça Criminal, a acusação formal de abandono de incapaz com resultado morte, tá? Ela foi sim uma conquista importante, né, para fazer justiça e para fazer desse caso um exemplo para que outras escolas tomem medidas para evitar que isso aconteça com outras crianças, né? O agravamento ainda por local ermo é algo que eu espero sinceramente que venha trazer uma pena maior para que essas pessoas que foram completamente negligentes paguem por aquilo que fizeram. Agora, respondendo à pergunta, o custo de buscar justiça, né, na nossa sociedade é muito moroso. Ele ainda mais dentro das circunstâncias que vitimaram a minha filha,
ele acaba se tornando um trauma e um sofrimento sem tamanho. Então, sim, eu não tenho qualquer dúvida que se a conduta da escola tivesse sido diferente, minha filha estaria viva, comigo e feliz. Olha, João, sinto muito de coração por toda essa sua dor em todos esses anos. E eu espero também do fundo do coração que a gente aqui no Flagrante Jovem Pan consiga te ajudar com alguma informação para aliviar essa angústia aí no seu coração e também no da sua família, viu? Muito obrigada pela sua participação e também já destaco aqui que nós deixamos o espaço aberto para a escola se manifestar. Nós entramos em contato com o colégio, mas não tivemos o retorno. Continuamos aí com o espaço aberto, porque aqui a gente faz um jornalismo sério. Muito obrigada, viu, João, pela sua participação. Eu que agradeço, Letícia, e eu convido as pessoas a entrarem nas nossas redes sociais para saberem mais a respeito do caso e se manifestarem. No Facebook, Vitória Nataline Justiça, e no Instagram, Vitória Nataline Vive. Muito obrigada. Até mais. Bom, agora nós vamos voltar ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Nessa semana, a polícia concluiu o laudo sobre o atropelamento do ator Kaique Brito, algo que foi muito comentado, repercutiu bastante nas redes sociais. Rodrigo Viga, arquivado esse caso então? Exatamente. Terminou sem indiciamentos, ou seja, foi arquivado um inquérito sobre o atropelamento do ator Kaique Brito, de 34 anos de idade. Ele foi atropelado algumas semanas na Avenida Lúcio Costa, uma das mais importantes da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, mas a imprudência foi do próprio pedestre. O Kaique Brito estava com amigos em um quiosque, foi até o carro buscar alguma coisa. Quando voltou, ele atravessou a faixa, atravessou a pista da Avenida Lúcio Costa, inadvertidamente, na frente de um carro conduzido por um motorista de aplicativo, acabou sendo atropelado e segue internado em um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro, se recuperando. Já esteve no CTI, agora está em uma outra unidade, mas dando bons sinais, boas respostas para o tratamento conduzido por esse hospital particular na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio analisou imagens, fez avaliações técnicas, já tinha constatado no exame de alcoolemia que o motorista aplicativo, Johnny Silva, não ingeriu bebida alcoólica naquele momento, estava dentro do limite de velocidade, 48 por hora, o teto na Avenida Lúcio Costa é 70 por hora, e que adotou todos os procedimentos, não se omitiu e prestou socorro à vítima. O delegado desse caso, Ângelo Lages, fala sobre a conclusão do inquérito sem indiciamentos aqui no Flagrante da Jovem Pan. Ele não estava embriagado, ele vinha transitando na velocidade da via, ele prestou socorro, ou seja, ele cumpriu todos os requisitos determinados pelo nosso Código de Trânsito, então ele não vai ser responsabilizado por esse fato. Chegou-se a especular, viu, Letícia, durante o andamento dessas investigações, que o amigo do Kaique Brito, ou também apresentador Bruno De Luca, poderia ser indiciado pela Polícia do Rio de Janeiro por omissão de socorro ou falsa comunicação à Polícia do Rio de Janeiro. Nada disso aconteceu na avaliação do delegado Ângelo Lages. Se, por um lado, Bruno De Luca não prestou socorro ao amigo Kaique Brito, chegou a dizer à Polícia do Rio de Janeiro que nem sabia que o atropelado, a vítima, era o ator de 34 anos de idade. Por outro lado, aquelas pessoas que estavam no quiosque nas redondezas prestaram a devida assistência, o devido socorro ao ator de 34 anos de idade, que a gente fica torcendo pela pronta e rápida recuperação. Segue internado em um hospital na zona sul aqui da capital, viu, Letícia? Obrigada, Viga, pelo seu excelente trabalho e bom trabalho por aí. Palumbo, agora eu quero a sua opinião. Kaique, se puder colocar as imagens aqui novamente do momento do atropelamento, que são imagens que chamam a atenção e, como eu disse anteriormente, viralizaram na internet. Muitas pessoas se manifestaram sobre isso, Palumbo. Testemunhas, inclusive, que estavam lá disseram que perceberam o momento do atropelamento, algumas mulheres que estavam ali nesses quiosques, e foram rapidamente buscar por ajuda. O Kaique estava acompanhado, como a gente acompanhou agora na reportagem do Viga, ele estava acompanhado de uma outra pessoa que é uma figura pública, Bruno De Luca, apresentador, se eu não me engano também ator. Olha só, aqui uma parte da imagem, ele estava atravessando ali a rua, né? Aparece o Kaique, olha, ele corre aqui, quando ele tenta ir para o outro lado do carro, segundo informações do Bruno De Luca, ele foi buscar algum objeto no carro, quando ele voltou,
ele foi atropelado. Olha só, esse aqui que aparece na imagem é o Bruno de Luca. Ele claramente percebe o que tinha acontecido com o amigo, pela reação. Percebe que uma pessoa foi atropelada, não dá pra gente afirmar se ele sabia que de fato era um amigo, mas como a gente acompanhou também na reportagem, o delegado decidiu por não indiciar o Bruno de Luca. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Ele deveria de fato ter pedido ajuda ou essa responsabilidade é só do motorista? É do motorista, Letícia, mas se alguém pediu socorro, alguém ligou para os bombeiros, ligou para a polícia, ele já está isento de responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para você. Estamos eu e você caminhando na rua, a gente presencia um atropelamento e um terceiro vai lá e liga para 193, liga para os bombeiros. Nós não vamos responder por uma missão de socorro porque nós não ligamos para o bombeiro, porque alguém já respondeu. Então funciona assim, provavelmente o delegado em todas as decisões, ele fundamenta e provavelmente a fundamentação dele deve ter sido nesse sentido, que alguém ligou para a polícia, ligou para os bombeiros, ligou para uma ambulância e por isso não caberia o indiciamento dessa pessoa. Nesse caso seria mais pela amizade, né, no caso, porque ele sabia que era uma pessoa ali conhecida. Tem pessoas que travam, né, a gente tem que lembrar que tem pessoas, eu posso citar em tiroteio, tem policial que trava, ele não tem reação, ele fica inerte. Né? Então a gente não sabe o que realmente aconteceu. Né? Agora, se alguém já pediu o bombeiro, a polícia, ele está isento ali de responsabilização. Bom, agora o que a gente comemora é que o estado de saúde do Kaique tem evoluído e nós seguimos acompanhando as atualizações a respeito deste caso. Vamos agora voltar para Minas Gerais com a história que mais parece roteiro de cinema, viu, Palombo? Um guia de turismo recebeu uma ligação sobre o encontro do doador para transplante de rim que ele precisava, que tanto aguardava. Mas ele estava a trabalho em um lugar um pouco diferente, no topo de uma montanha. Ricardo Medeiros de Oliveira tinha apenas 3 horas para chegar até o hospital. O Lelis Félix vai voltar agora de Minas Gerais para contar essa corrida contra o tempo. Mas antes, Lelis, só uma curiosidade. Como se não bastasse, que coincidência é essa? Qual o nome da montanha? Onde estava esse guia de turismo? Pois é, Letícia, olha a coincidência, na Serra dos Órgãos, mais precisamente na Pedra do Sino, na região serrana do Rio de Janeiro, bem próximo da fronteira com Minas Gerais. O Ricardo Medeiros, de 48 anos, aguardava por 9 anos pelo transplante de rim. No último sábado, ele estava acompanhando vários turistas até esta montanha quando o telefone dele tocou. E do outro lado da linha estava a equipe da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Finalmente apareceu o esperado rim. O desafio era chegar até o hospital para realizar o procedimento. Ele teria 3 horas para percorrer cerca de 150 quilômetros. Além disso, ele teria que descer até o pico da montanha para pegar um transplante. Uma missão praticamente impossível. O Ricardo ficou frustrado, afinal uma notícia tão esperada chegou naquela circunstância. Foi então que a equipe da Santa Casa acionou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. 10 militares se mobilizaram e em 40 minutos uma aeronave, um helicóptero, já estava perto de Ricardo. Não era possível aterrissar no local devido à geografia acidentada da área. Ricardo teve que ser embarcado com a aeronave ainda no ar. Mas foi um sucesso, conforme vocês observam nas imagens, e em 2 horas o Ricardo já estava no hospital para receber o rim. A cirurgia foi um sucesso, 2 dias depois ele já estava bem disposto, conversando e compartilhando essa história de superação nas redes sociais. História essa que ganhou repercussão nacional. O Ricardo recebeu em 1998 o primeiro rim, mas ainda assim dependia da hemodiálise. Agora, com 2 rins novos, ele espera ter uma vida normal, poder viajar, continuar a fazer o que gosta. Eu retorno contigo, Letícia. Muito obrigada pelas suas informações, Lelis. Agora um caso feliz, que nós trouxemos aqui. Kaique, tem novamente a imagem do Ricardo que recebeu esse transplante aí? Olha só, a imagem dele no hospital, tem essa foto? Olha a alegria dele, que é um caso que nos enche de alegria, de esperança. E também, se tiver a imagem ali dos bombeiros fazendo esse resgate, digamos assim, Palombo? Exatamente, de helicóptero, É o sorriso da felicidade, da alegria. E só lembrando, aquele helicóptero que a justiça tomou da Polícia Civil, apreendido daquele traficante André do Rep, ele fazia o serviço de levar órgãos para hospitais, porque o tempo é muito escasso.
1, 2, 3 horas no máximo. Então, por isso que se utilizam de helicópteros, de aeronave. Olha só a imagem do resgate aqui. E também a gente precisa, claro, parabenizar o trabalho desses bombeiros que se disponibilizaram ali, colocaram a aeronave também à disposição, um helicóptero, não sei se a gente pode chamar de aeronave também, né, Paloma? Sim, é uma aeronave, um helicóptero, né? Exatamente. E se sensibilizaram, né, com a situação ali do Ricardo, que precisava chegar no hospital, como a gente acompanhou na reportagem, em até no máximo 3 horas, não daria tempo de chegar se precisasse descer. Aliás, a função do bombeiro é salvar vidas, né? E eles salvaram mais uma vida aí, com uma história feliz, de final feliz, né? Exatamente, agora trouxeram a felicidade de volta aí para o Ricardo, que bom, parabéns. Agora vamos direto para a capital federal com o caso do dentista que está preso, acusado de estuprar e abusar sexualmente de uma paciente. Tudo isso durante uma consulta. Janaína, traz as atualizações deste caso. Parece que depois dessa, outras 7 mulheres procuraram a polícia também para prestarem queixas? Exatamente, Letícia. Desde quando ele foi preso, o dentista Gustavo Najjar tem recebido mais denúncias contra ele. Como você disse, outras 7 mulheres registraram ocorrência por crimes sexuais que teriam sido cometidos pelo dentista. Vamos explicar esse caso para quem está nos assistindo, como é que foi que aconteceu. Primeiro, Gustavo Najjar, ele tem 38 anos, é formado em odontologia, mas atuava realizando procedimentos estéticos de harmonização facial em um consultório de um shopping na região central aqui de Brasília, no Distrito Federal. O crime de estupro que veio à tona aconteceu no dia 17 de agosto contra uma mulher de 33 anos. Ela foi procurada pelo dentista nas redes sociais e ele ofereceu a ela os seus serviços. Então marcou uma agenda com essa mulher fora do horário normal de expediente, depois que ele já havia atendido todas as pacientes nesse consultório. E também depois que a funcionária que atendia como secretária já havia ido embora também ali do consultório. E aí, no relato da vítima, durante a consulta, o Gustavo quis saber sobre outros procedimentos estéticos que ela já teria realizado, já teria feito. E então pediu para ver a região no corpo dela onde foi feito esse procedimento. Com isso, a paciente precisou retirar uma parte, da roupa que ela estava vestida, e aí foi quando o crime de estupro teria acontecido. A vítima procurou a polícia no mesmo dia e um exame de DNA confirmou o material biológico do médico na paciente. O laudo do IML também constatou que a vítima sofreu lesão corporal. E esse, Letícia, era o modus operandi de Gustavo Najjar, tá? De acordo com a maior parte das denúncias feitas pelas outras mulheres que desde então já procuraram a polícia. Ele entrava em contato com elas pelas redes sociais e marcava uma consulta após o expediente, quando ninguém mais estava no consultório dele. Era o momento em que ele supostamente atacava essas pacientes. Bom, o relato das outras vítimas é o mesmo em todos eles, praticamente todos eles. 2 dessas vítimas são moradoras aqui do Distrito Federal. Uma outra é moradora de Fortaleza, no Ceará. De acordo com essa denúncia, ela teria sido abusada sexualmente pelo dentista em dezembro do ano passado, durante um curso que era ministrado por ele na capital cearense. As outras mulheres fizeram denúncia de forma anônima, então não foi realizado nenhum registro formal dessa ocorrência, E não há informações sobre essas vítimas, mais informações sobre elas. Segundo a polícia, essas mulheres que realizaram denúncia anonimamente preferem não se identificar porque têm medo da repercussão que o caso pode ter na sua família, no trabalho, no meio social onde elas vivem, A advogada da paciente que acusa Gustavo Najjar de estupro pede que as vítimas denunciem, que não tenham medo de se manifestar, pois vão estar amparadas pela justiça. Embora a denúncia de estupro contra Gustavo Najjar tenha sido registrada no dia 17 de agosto, a prisão dele só foi efetuada no último dia 12 de setembro desse mês. Segundo a polícia, ele ficou em silêncio durante todo o interrogatório. Gustavo está preso temporariamente na carceragem do Departamento de Polícia Especializada aqui em Brasília. E aí, caso a prisão dele seja convertida em preventiva, ele será transferido para a penitenciária da Papuda, aqui no Distrito Federal. A gente vai ficar acompanhando esse caso por aqui. Letícia, é com você.
Obrigada pelas suas informações, Janaína. Agora eu te pergunto, Palumbo, tem muito a ser esclarecido ainda em relacionado aí a este caso, né? Inclusive, será que essas vítimas poderiam estarem dopadas no momento que tudo acontecia? Porque fica um questionamento, né? Como que elas não pediam ajuda? Tinha uma secretária ali que não escutava? Algum eventual pedido de socorro? Tudo isso que ainda precisa ser investigado? Sim, tudo isso vai ser esclarecido em inquérito policial, através da Polícia Civil. E muitas mulheres, como foi dito na reportagem, elas têm vergonha de denunciar esse tipo de crime, porque acaba sendo expostas. Elas não querem a imagem dela, não querem o nome dela, não querem ir para a delegacia, mas é importante que se vá, porque cada vítima que aparece, a polícia consegue comprovar, o Ministério Público denunciando, ele fica mais tempo preso. E isso é muito importante, porque um cara como esse aí, provavelmente ele vai sair e vai cometer o mesmo tipo de delito daqui a uns anos. Infelizmente, a pena não é tão alta assim, ela começa com 6, pode acabar em 20, mas como ele deve ser um réu primário, ele vai receber uma pena mínima. Se tiver mais vítimas denunciando, mais pena ele recebe, Letícia. E agora, provavelmente, outras vítimas também vão começar aí a aparecer. Inclusive, é importante que, caso alguma mulher tenha sido vítima desse dentista, que procure a polícia e ajude nessa investigação. Bom, a Polícia Civil do Mato Grosso procura um homem investigado por drogar e abusar sexualmente da própria filha. E foi a escola que a garota frequenta que fez essa denúncia. É isso, José Carlos. Ok, Letícia, já estamos de volta para contar essa história do segurança de 31 anos de idade de uma fazenda particular aqui no norte do estado de Mato Grosso, mais exatamente de Peixoto, que fica a 700 quilômetros da capital do estado. De acordo com investigações da Polícia Civil, o crime de estupro de vulnerável ocorreu entre os dias 3 e 24 de julho deste ano. O mesmo morava numa fazenda e a justiça teria autorizado ele a pegar a filha e levar para casa para passar um certo período de férias, quando praticou esse crime contra a menina, segundo investigações da Polícia Civil aqui do estado de Mato Grosso. O inquérito policial apontou que o suspeito de 31 anos de idade, segurança particular dessa fazenda, deu um comprimido, dopou a própria filha, drogou ela e depois praticou o crime sexual contra a menina. Logo na sequência, a menina, que voltou a estudar novamente numa escola em Peixoto de Azevedo, apresentou um comportamento diferente. A diretora, a professora, os coordenadores da escola desconfiaram porque a menina pediu para não tirar mais férias. Ou seja, devido aos crimes praticados pelo próprio pai, um homem de 31 anos de idade. Foi aí que as investigações começaram. Imediatamente, o delegado Jordean Fontinelli, da Polícia Civil de Peixoto, pediu que fizesse o exame de corpo de delito, o que comprovou que a menina havia sido abusada sexualmente aqui no estado de Mato Grosso. Daí para frente, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público, que acatou imediatamente pela prisão. O delegado Jordean Fontinelli falou sobre as investigações e os procedimentos da Polícia Civil. Vamos ver o vídeo. E ele foi ouvido agora pela manhã aqui na delegacia, uma oitiva bastante longa, né, que foi possível esclarecer diversos pontos da investigação nesse momento, e agora ele está sendo encaminhado ao presídio de Peixoto de Azevedo. Olha, essas são as últimas informações obtidas junto ao delegado Jordean Fontinelli, responsável pelas investigações aqui no flagrante Jovem Pan em primeira mão. De Mato Grosso, José Carlos Araújo para o flagrante Jovem Pan. Obrigada pelas suas informações, José Carlos, e bom trabalho por aí. Palumbo, o que está acontecendo com a família, né? E está aí mais um exemplo da importância da escola estar atenta aos sinais. Um péssimo exemplo, né? Estupro de vulnerável, pena de 8 a 15 anos, né? Um crime bárbaro, como eu já disse aqui várias vezes no programa Flagrante. Nem os presos aceitam esse tipo de delito. Esse homem, esse monstro aí, se ele cair no convívio comum dos presos, eles cortam a cabeça dele, né? Já falei também que eles são conhecidos como Jack, estupradores. E fazer isso com a filha, com uma criança, não, realmente é lamentável. Eu espero que apodreça na cadeia, Letícia. E foi por causa da ação da escola que essa menina conseguiu ser identificada, levou aí, esse caso chegou para a polícia, porque a escola conseguiu perceber um comportamento diferente dessa garota que estava sendo abusada pelo próprio pai. Bom, agora mudando de assunto, nós vamos falar
do golpe da falsa profeta. Uma mulher que foi presa em Jaraguá do Sul é suspeita de envolvimento em uma organização criminosa que aplicava este golpe. A criminosa fingia ser uma falsa pastora e se aproveitava da fé das pessoas para convencê-las a investirem em falsas operações financeiras. Repórter Fernando Gonçalves traz essas informações pra gente, meu amigo. Letícia, pode ser considerado um dos maiores golpes já investigados aqui no Brasil. Isso porque a polícia apura a informação de que em torno de 50 mil vítimas teriam sido lesadas no país e no exterior, com promessas de R$1 octilhão de lucro através da fé. O delegado Marco Aurélio Sepúlveda Santos explica como funcionava o esquema. De um modo geral, a fraude passa por um discurso religioso, convencendo as vítimas, em sua maioria fiéis, evangélicos, para que elas realizem um investimento, um falso investimento, e em contrapartida elas receberão o que eles denominam de bênção, que é uma fortuna, uma quantia milionária em contrapartida deste investimento. Maria Aparecida Gomes Barros, de 63 anos, é a pastora missionária presa na cidade de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Ela é suspeita de fazer parte do sistema que captava investimentos e vítimas para o esquema que prometia grandes quantias de dinheiro com bênçãos. A defesa de Maria Aparecida diz que não há nos autos provas ou informações concretas que justifiquem a prisão. Segundo ainda a investigação, o grupo movimentou R$156 milhões em 5 anos. Movimentou também mais de 800 contas bancárias suspeitas, além de criar 40 empresas fantasmas. A operação denominada Falso Profeta tem como objetivo combater a organização que atua na prática de estelionato e outros crimes em estados brasileiros. Lembrando agora que os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária e organização criminosa. Com informações de Joinville, Fernando Gonçalves. Obrigada pelas suas informações, Fernando. Tem a foto dessa senhora aqui, Kaique, isso, mas aí, olha só, realmente, quem vê cara não vê coração, né, Palombo? Porque ninguém exatamente. Poderia imaginar isso. Tomando dinheiro em nome de Deus, né? Se não pagar aqui na terra, vai pagar em outro lugar, né? Isso é terrível, né? Abusando da fé das pessoas, terrível, cadeia nela. Uma senhorinha, né, que parece indefesa e muitas outras pessoas possivelmente vão ser identificadas ainda, né, Paloma? Com certeza, né? Com certeza. Infelizmente tem muita gente que abusa da crença das pessoas, né? O errado não é aquele que dá o dinheiro, são esses falsos profetas que acabam pedindo dinheiro em nome de Deus, prometendo algo que talvez nunca venha, ou se vier, vai ser mais pela fé daquele que entrega do que dessas pessoas aí que acabam enganando, cometendo estelionato contra essas pessoas aí que dão de boa fé. Que vale o alerta, que a fé não deixe com que as pessoas se confundam em relação à confiança nas pessoas erradas. Bom, hora de voltar para Santa Catarina com o caso da policial militar que foi presa com cerca de 30 quilos de cocaína. Tiago Amaral, conta melhor essa história pra gente. Letícia, aqui no estado do Paraná, o Ministério Público está pedindo a exoneração de uma policial militar que foi flagrada transportando drogas, quase 30 quilos de cocaína. A policial militar Silvia Maria Chastalo, 33 anos, ela foi presa no dia 22 de agosto desse ano com quase 30 quilos da droga que estavam escondidos na lanterna traseira do seu carro. A prisão aconteceu na cidade de Cambé, no norte do estado do Paraná. A abordagem aconteceu por parte da Polícia Rodoviária Federal na rodovia 369. A policial, nervosa, durante a abordagem, os policiais notaram que a lanterna esquerda traseira do seu veículo estava um pouco solta. E então, na tentativa de recolocar essa lanterna, os policiais acabaram encontrando 27 tabletes de cocaína, que pesou exatamente 29 quilos, 150 gramas da droga.
Ela afirmou aos policiais que pegou essa droga lá em Cascavel, no oeste, e a levaria até a cidade de Londrina, no norte do estado. A defesa da agente, claro, diz que vai provar no processo a realidade desses fatos. Conforme a Polícia Civil, a policial afirmou ser soldado da Polícia Militar do estado do Paraná, na cidade de Ibema, uma cidade que fica no oeste do estado. No carro foi localizado debaixo do banco a arma que a policial usa no seu dia a dia, ou usava como militar, visto que agora ela também foi afastada já, portanto, para o processo disciplinar que ocorre já por parte da polícia. Para a promotoria, Silvia deve ser condenada tanto por tráfico de drogas, perder o seu veículo que foi apreendido, além de ser exonerada da função pública. Pois, segundo o Ministério Público, ela estava de forma consciente e voluntária para fazer o transporte da droga, estando na função de como soldado da Polícia Militar Paranaense. Disse ainda que a PM estava com a arma funcional, carregada com 14 munições no dia da prisão, além de um bloco de multas, que faz parte aí também do uso da corporação, e um frasco de spray de pimenta. Em nota, a Polícia Militar do Paraná, claro, lamentou e repudia o ocorrido. A nota diz o seguinte: ações ilegais cometidas por militares estaduais não refletem os valores e o profissionalismo da corporação, que se dedica diuturnamente à proteção e ao bem-estar da população paranaense, na preservação da ordem pública e manutenção da paz social. A nota diz ainda que a instituição vai apurar com rigidez e transparência a conduta sob o prisma da administração militar. Essa denúncia feita pelo Ministério Público, ela já foi aceita pela Justiça, que abriu agora uma ação criminal contra esta policial militar. Lamentável, né, Letícia? A pessoa que deveria estar protegendo a sociedade, livrando das drogas, estará ainda realizando o transporte, culminando assim também com o tráfico de drogas. Situação lamentável, mas agora a Justiça vai apurar todos esses fatos e que de fato mesmo a Justiça seja feita. Obrigada pelas suas informações, Tiago. Palumbo, num caso como esse, a policial, em questão, já entra com a intenção de se envolver aí com crime ou se corrompe? Pode ser que se corrompa durante a carreira, né? A gente, infelizmente, eu costumo dizer, qual profissão não tem gente ruim? Aponte uma e atire a primeira pedra. Todas têm, absolutamente todas. É claro que uma atitude como essa, ela acaba manchando toda uma instituição que é honrada, é digna, com milhares de profissionais que trabalham honestamente. Agora ela vai responder por tráfico de drogas, vai ficar preso um bom tempo. Ela foi pro lado do crime, ela deveria combater isso, mas não, ao contrário, ela está levando drogas aí nas biqueiras, nesses pontos de venda de droga, nas bocas de fumo para serem vendidas, viciando nossas crianças, adolescentes. Enfim, é lamentável, ela vai ser expulsa com certeza. E a gente lamenta muito como policial que pessoas assim acabam se corrompendo, Letícia. Que bom que foi presa, né? Bom, próximo assunto. Nesta semana nós recebemos uma denúncia de um suposto erro médico de um hospital localizado na zona norte de São Paulo. O bebê não estava bem. Os pais levaram ao hospital e o médico tratou como uma broncopneumonia. Depois, como infecção urinária, com antibióticos. Utilizou antibióticos aí no tratamento dessa criança. Mas a criança não melhorou e o quadro evoluiu. Resultado: ele veio a óbito em apenas 5 dias. A família acusa o hospital e o profissional que atendeu o bebê por negligência médica. O repórter Farejador foi investigar de perto este caso. Farejador, você tem um áudio de uma enfermeira que chega a confirmar esse erro médico, é isso? Sim, tudo bom a você, ao delegado Palumbo e o pessoal de casa. A gente conseguiu a liberação deste áudio, mas tem outros áudios que confirmam, inclusive, a ausência de médicos e, na presença dos médicos nos últimos, digamos assim, segundos de vida da criança, uma tristeza, não conseguiram entubá-lo. Ou seja, a criança já estava com septicemia, aquela infecção generalizada, deixaram chegar nesse ponto, não tinham colocado na UTI, e esse áudio vem a comprovar, entre outros que está já com advogado, foi instaurado inquérito, bom, o doutor sabe como funciona, mas a coisa vai ficar bem complicada pro lado deles, até não pelo fato de uma criança, mas de uma vida, mas ainda mais uma criança de 8 meses é de doer. Vamos assistir então, pode rodar a reportagem. Este é Jonathan, 8 meses, um garoto saudável, bem tratado pelos pais e avós. Ele mora na zona norte de São Paulo.
Neste vídeo, o menino está feliz, esbanjando saúde. É a alegria da família. Vai pra onde? Mas toda essa alegria virou um pesadelo, que durou alguns dias. Com indas e vindas no Hospital Geral de Taipas, na zona norte de São Paulo, o menino, infelizmente, morreu. No atestado de óbito, mostra morte a esclarecer. O garoto deu entrada no hospital no dia 8 de setembro com quadro de pneumonia. Ele ficou 5 dias no hospital. Deram alta no dia 13, mas no dia seguinte ele piorou novamente e voltou ao hospital. A mãe dá mais detalhes. O doutor viu os resultados e falou que ele estava com uma infecção de urina muito grave. E falou que ele ainda continuava com broncopneumonia, que ele ia para UTI. Mas por ele estar desidratado, que ele não estava mamando e estava fazendo fezes brancas, não achou acesso nele. Não estava conseguindo dar soro para ver se hidratava ele um pouco. Eu que estava dando água para ele. E eu questionei, né? Falei, então se não achou soro na veia, dá para ele beber. Aí ele falou que não tinha lá. Aí nisso não aceitaram ele na UTI, não quiseram achar a veia dele em outro lugar, acesso, no pescoço, na cabeça, tinha que achar. Porque no momento que ele falou que estava com infecção de urina grave, ele sabia o estado que era. Aí foram e deixaram a gente num quartinho lá. O estado de saúde da criança piorou rápido. A mãe pediu ajuda às enfermeiras, chamando médicos. Segundo ela, não tinha, menos ainda um pediatra. A oxigenação estava em 60, algo grave demais. Giovana, a mãe, pedia por ajuda, pedia na enfermagem, mas nada acontecia. Aí eu vi que estava 60 e abaixando. Aí, liga pro doutor. Daí nessa entrou outra enfermeira. Liga pro doutor, cadê o doutor, cadê o médico? Que ele não tava na sala dele, ele não ficava lá. E nada do médico, nem a médica. Aí nisso deitaram ele lá, aí ele já nem olhava pra mim. Jonathan, olha o que vocês fizeram com meu filho, olha o que vocês fizeram, ele não tava bem, eu falei. Aí me tiraram da sala, né? Falou, mãe, melhor você sair da sala, né? Você não tá muito... Mas sabia que o Jonathan já tava falecido, eu sabia. Eles tentaram manobra de... Então, quando eu saí, os médicos entrou. Daí chegou a médica, depois que chegou o médico, depois de um tempo. Aí eles ficou lá na sala, passou uns 20 minutos só. Aí a médica falou, você quer conversar aqui ou lá dentro? Eu falei, eu quero saber do meu filho, se ele tá bem. Aí nessa que ela falou isso, eu abri a porta dela, falou, não, ele não tá bem. Daí eu vi ele lá. Daí eles não falaram nada pra mim. A família e o advogado nos cederam com exclusividade este áudio. A voz distorcida explica parte da tragédia que aconteceu. Um funcionário gravou tudo isso. Essa criança foi internada no sábado, chegou com a mãe, com o pai, uma coisa assim, no sábado. Foi internada, fizeram exame de sangue, só que não fizeram exame de urina. Essa criança estava com infecção de urina, não foi visto, foi descaso mesmo. Passou por um monte de médico, ninguém viu, ninguém prestou atenção. Ela teve alta e voltou essa madrugada. O médico que atendeu essa criança não é pediatra, tá? É um médico qualquer daqui. Ele se negou a atender essa criança. Na hora de intubação ele intubou errado, ele não soube intubar. Ele não conseguiu fazer nada e pediram para passar um central ou um jugular nessa criança. Ele se negou, falou que não ia passar e essa criança foi óbito. A família constituiu um advogado que fala o que aconteceu na opinião dele e o que será feito. No nosso entendimento, houve falhas gravíssimas por parte do hospital. Primeiramente, por ter liberado a mãe e o bebê para casa sem que as condições de saúde do Jonathan estivessem adequadas para tanto. E, em um segundo momento, quando a mãe retornou com o Jonathan ao hospital, ela demorou horas para ser atendida, suplicou diversas vezes por atendimento e quando, enfim, foi direcionado algum mínimo de atenção para o bebê, já não havia mais tempo, já havia falecido. Em virtude dessas falhas, nós vamos entrar com ação de indenização por danos morais para a família, contra o hospital e contra os profissionais que deveriam ter atendido corretamente o Jonathan. Em nota, a Secretaria da Saúde informa que, abre aspas, o Hospital Geral de Taipas lamenta o falecimento do paciente Jonathan,
que foi acolhido na unidade do dia 8 de setembro com quadro de broncopneumonia. O paciente, prontamente atendido pela equipe médica que iniciou o tratamento combinação medicamentosa. Após o 4º dia de internação, o quadro clínico apresentou melhora e o paciente recebeu alta, com a orientação para retornar ao hospital em caso de qualquer variação de estado de saúde. Uma apuração interna foi instaurada e está sendo submetida a uma análise técnica pela Comissão de Revisão de Óbitos da instituição. O hospital acrescenta que a família receberá o resultado das conclusões de apuração tão logo seja finalizada. Repórter Farejador para o programa Flagrante. Vai para onde? Vai para onde? Que caso absurdo, Farejador. Muito obrigada pelo seu excelente trabalho e conto com a sua participação aqui novamente no Flagrante Jovem Pan da semana que vem. Palumbo, você conhece bem esse hospital, né? Conheço bem. Conversei com os pais dessa pequena criança, desse bebê de 8 meses. Essa mãe foi até o meu escritório, nós fizemos uma representação no Ministério Público para denunciar essa negligência. Ela ficou esperando da meia-noite até às 6 horas da manhã com a criança no colo, sem ninguém para atendê-la. Não tinha filho, não tinha nada, não quiseram atender. Quando o médico chegou, ele chegou com um cara que tinha acabado de acordar. E aí, sabendo que essa criança já estava morta, quando trocou o plantão, o outro médico não quis dar o atestado de óbito. Sem contar que tem uma briga interna lá entre funcionários médicos da UTI e o hospital. Então, alguém precisa fazer alguma coisa. As pessoas não podem continuar morrendo por negligência médica ou porque tem rixa de uma empresa terceirizada com médicos de outro departamento. Isso não pode acontecer. É uma vida. É gente humilde, é gente pobre, mas é gente que merece respeito. E o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal não pode fazer isso com essas pessoas. As pessoas não podem perder a vida por causa de negligência e por causa de atendimento médico, Letícia. Com certeza. É o mínimo, né? Que agora tem uma investigação muito forte aí relacionada a este caso. Palumbo, nós já estamos encerrando o Flagrante Jovem Pan, mas não se esqueça, se você presenciou uma cena que merece ser compartilhada, pode enviar no número que aparece aí na sua tela ou também enviar pelas nossas redes sociais. O meu Instagram é @LeticiaMiyamoto, Miyamoto com Y, M-I-Y, e também do Delegado Palumbo. Qual é o seu Instagram, delegado? Delegado Palumbo, muito fácil, @Delegado Palumbo. Exatamente. Obrigada, viu, pela sua participação. Agradeço. Sempre uma honra. Conto com a sua presença aqui no próximo sábado. Sempre. Obrigada também pelo carinho da sua audiência. Continue na programação da Jovem Pan News e até sábado que vem. Tchau. Realização Jovem Pan News.